Que felicidade, tá? Delícia, delícia. Zé, a minha turma, eu veio para cá hoje de novo, para colar. E aí eles disseram, leve as nossas vibrações para a primeira turma de colar. Recebo todo o meu carinho, todo o meu amor. Recebi. Eu sou surda. Recebi. Ok. Gente, é assim. Eu falei na última aula que eu era surda e não enxergava. Né? Eu continuo surda e continuo não enxergando. Então, eu vou me aproximar de vocês. Eu gostaria, na verdade, que todos estivessem aqui mais perto, até também para a gente poder todos juntos compartilhar. Mas eu tenho uma voz meio alta, eu acho que vai dar certo. Eu preparei essa aula com todo o amor, com todo o carinho, como eu faço com todas as demais. Na aula passada que eu estive aqui, nós falamos sobre as controvérsias doutrinárias, a concepção de Jesus e o corpo dele. E nós não completamos a aula num momento em que eu achei que eu poderia extrapolar o tempo. Mas hoje nós vamos falar desse ponto polêmico. Todos nós, a grande maioria dos cristãos, tem a dúvida com respeito à concepção de Jesus. Como foi aquela concepção? Nós temos em nossos ensinamentos, principalmente para quem fez a primeira reunião, de que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Né? Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por várias mãos e até ela chegar nas nossas mãos, ela teve muita modificação, muito erro de idioma e de interpretação. A língua daquele lugar, o idioma daquele lugar, representa um conglomerado de significados iguais para a mesma palavra e a mesma palavra para significados diferentes. Quando essa Bíblia foi a primeira tradução na Alemanha, nos países europeus, e até ela chegar nas nossas mãos, nos tradutores do Brasil, houve também grandes modificações. Lembrando que a Igreja Católica teve uma grande influência naquilo que eu e você deveríamos saber sobre o que foi a concepção do Cristo. Como foi aquele momento? Como foi a introdução de Cristo neste planeta? Observando Maria, Maria era a única pessoa preparada para conceber aquele espírito, aquela essência, aquela qualidade de ser humano. Então, nós costumamos colocar a situação somente em Cristo. E Maria? Quem foi ela? Qual era a essência espiritual de Maria? Qual era a importância daquele espírito em receber Jesus para que nós até hoje falássemos dele? E que em todos os nossos momentos de aflição, angústia ou alegria, nós falamos o quê? Ah, Jesus, que bom que aconteceu com a coisa. Que bom que o Senhor nasceu. Jesus, abençoe. Ai, Senhor Jesus, toda uma agonia. Desculpa. Senhor Jesus, recebi hoje. Senhor Jesus, recebi hoje. Segura a mão da minha. Então Jesus está na nossa boca a todo momento, né? Então, observando quem
José, como que foi programado aquele esquema. Se nós falamos hoje que eu cheguei neste planeta através de uma grande administração lá de outros espíritos, que eu deveria encarnar aqui com todos os meus parentes em volta, casando com aquele homem, para que eu tivesse esse meu filho, para que eu tivesse meus netos. Então tudo foi programado. Com Jesus foi diferente? Obviamente que não. Obviamente que não. Então, o que nos foi ensinar? Que a concepção de Jesus foi um efeito sobrenatural. E que o anjo chegou e falou: esteja grávida. Não com essas palavras de grosseria que eu estou mencionando, mas ele chegou num momento muito espetacular, muito maravilhoso, dizendo: darás à luz assim, 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 assim. E a partir daquele momento, ela ficou grávida. Ou a ciência diz que não há condições de um outro ser surgir se não for pela união de duas pessoas ou duas células desta pessoa. Para quem trabalha na área da saúde, às vezes se questiona, né? Para os grandes doutores da ciência, falam: como assim esse negócio de Espírito Santo? Mas por que nos foi imposta essa informação? Por quê? Alguém pode me dizer por quê? Porque a igreja queria que uma mulher fosse santificada, fosse considerada imaculada por nunca ter tido relações sexuais. Então caiu na nossa mente, no nosso coração: imagine Maria de Nazaré tendo relações sexuais. Imagina, eu não consigo conceber. Até porque a energia sexual, ela nos foi transmitida como um pecado. O julgamento das pessoas era feito como? Da cintura para baixo. Daqui para cima, onde tem o coração, o sentimento e o raciocínio, esse é o certo. Então, quando nós falamos que Maria de Nazaré era imaculada, imaculada de quê? De orgulho, de inveja, de soberba, de vaidade, de raiva, de inveja, de ódio. Quando a família de Maria e todos os seus parentes foram reunidos para que ela viesse até a terra, já estava definido quem ela seria. A palavra imaculada não significa uma pessoa que não tem mancha, que não tem pecado. Pensando em Eva, mais o seu parceiro Adão, o pecado. Se não fosse aqueles dois, eu seria muito mais feliz. Por conta da sentença que nós recebemos, a informação de que Deus já condenou. Ela falou: olha, nega, tá vendo? No quarto, com a vida, você pecou? Já colocou na mulher a situação de que sem remédio para você. Até porque, antes de sermos mulher ou homem, nós somos o quê? Um espírito. E todas as nossas dívidas e créditos já está tudo acertado, os carnês já está tudo separado. Então, naquele momento, Jesus viria através do Espírito Santo, lembrando que a energia sexual é a maior energia que existe no universo, fazendo com que ela atue nesse planeta onde nós estamos.
a energia sexual, é porque a gente não tem tempo para tratar desse assunto se não for criticar. Né? Se não for criticar, a gente não tem tempo nem vontade de saber as minúcias e os detalhes da energia sexual. É você quem define o que fará com ela. É você quem vai resolver. Se ela vai te fazer bem ou se ela vai te fazer mal. É você que resolve. Mas, se não fosse assim, através do sexo, essa coisa linda não estaria aqui. Nem eu, nem você e nem a humanidade inteira, nós não estaríamos aqui. E ainda reproduzimos, fizemos cópias autenticadas da gente, não foi? Que são os nossos filhos. Bons ou ruins, mal criados ou não, são cópias nossas, feitas através do sexo. Com tesão, sem tesão, mas nós fizemos, e foi através do sexo que aquele filho veio nos dar tanta alegria. Seu neto acabou de chegar. Existem muitos maridos que estupram as suas mulheres e elas ficam grávidas e elas olham para aquela criança com ódio, porque a criança foi concebida no momento de estupro. A gente não sabe o que vai acontecer lá dentro daquela casa aí. Você não sabe o que está acontecendo. Mas tem aquelas que também olham pela mão. Porém, tem aquelas que olham com amor. Eu trabalho com um grupo de apoio à gestante. Então, imagine como que eu devo pesquisar o que eu vou falar para uma gestante. Imagine. Eu fiz uma pesquisa. Uma mulher aqui no sul e outra lá no nordeste. As duas foram estupradas por ladrões que estupraram, machucaram, bateram e jogaram a mulher no terreno, e aí chegou a ambulância, pegou e levou. Uma foi machucada, tal, e ficou grávida. O que ela fez? Eu vou adotar este filho. E adotou. A outra não adotou. Chegou em casa, quando ela saiu do hospital, a família vai adotar. Ela falou, não vou adotar. Ah, você não vai adotar? Então você gostou. Ó. Então você gostou do negócio. Aqui você vai ficar. E ela foi para a rua. Encontrou alguém que acolheu, vem aqui, trabalha na minha casa, lava, passa, cozinha, que a gente cuida de você. E a criança nasceu e cresceu e ela conseguiu comprar, alugar uma casa e etc. Eu vi o vídeo, um menino desse tamanho. E ela falou, aconteceu isso comigo. Este menino pergunta, mamãe, você quer água? Ó, mamãe, descasquei uma mão para você. Mamãe, estou indo para a escola, vai na volta, eu vou levar o bicho. Enquanto a outra tremia os beiços de ódio. Então imagine, vamos lá para aquele lugar, Nazaré, na frente. Sabemos que naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, ela era o quê? Excluída. E eu falei a semana passada que lá no templo ficavam as meninas com as pessoas, esperando chegar o noivo para. Então, por que eles queriam as meninas novas? Porque elas estavam no auge da reprodução de células para se fazer outras pessoas. Então, imagine, o irmão que ia até lá, o rapaz que ia até lá, eu quero casar com essa moça aqui, que era da tribo X, e eu sou da tribo tal. O tempo passava e a moça não reproduzia. O que acontecia? Não serve. Devolve. Exatamente isso, devolve. E outra, hoje nós sabemos que os mesmos problemas que existiam naquele tempo, existem hoje. Existem mulheres que têm um útero infantil, ou seja, o útero não se desenvolveu. Então não vai conseguir segurar o peso do feto lá dentro. Isso é pecado? Isso é motivo de exclusão? Claro que não. Então existiam vários motivos parecidos com os de hoje, onde homens também eram inférteis, não produziam espermatozoides para se desenvolver. Então, quando nós falamos
relação sexual com Jesus? Com José? Segura um pouquinho, por favor. Sei lá. Ai, gente, que horror. Por quê? Porque você só pensa daqui para baixo. É uma coisa mais nossa, humana, de Exato. achar que o ato sexual é uma máquina. Exato. E outra A coisa, máquina está no pensamento, né? para que a igreja pudesse controlar o resto da humanidade, ela ia pegar a gente aonde? No amor? Não, no sexo. Por quê? Porque o sexo é uma energia tão forte, que pode desequilibrar uma pessoa. Gente, vê notícia ali. Medonhos, eu não preciso nem falar o que vocês sabem. O que uma pessoa desequilibrada pode fazer por conta do excesso da energia sexual que ela possui? É natural? Não. O descontrole, o desequilíbrio, não é uma coisa. Até as plantas se reproduzem sexualmente. Não tem? Comigo ninguém pode macho e comigo ninguém pode fêmea. Não tem as abelhas que colonizam, tira esse daqui e leva lá? Então Deus está errado? Ai, gente, ó, esqueci. Peguei o sexo, agora está com uma mulher está quietinha. Ixi, agora não dá mais igual. Eu vou roubar uma pegadinha que ele falava para os amigos dele, que diz assim, então quer dizer então que Deus criou o homem da cintura para cima e o diabo da cintura para baixo. Ó, muito bem observado. Certa vez, eu participei durante muito tempo da igreja evangélica. E a minha mãe é pretinha, meu pai é pretinho, eu tenho irmã é pretinha, e eu saí essa cor aqui bem definida, que ninguém sabe que cor é essa. E ainda está com a cara cheia de pinta. E aí eu fui para a igreja e o sobrinho falou assim, porque sua mãe é macaca, sua mãe é macaca. Você não é macaca não, você é uma macaca assim, clarinha. Poxa, um dia eu fiquei perturbada com isso. Porque eu estava no meio evangélico e eu achava que ninguém tem uma resposta com relação a isso. Então eu fui conversar com o pastor. Sabe, as pessoas estão falando que minha mãe é macaca, que meu irmão é macaco e tal, e ficam me consolando porque eu não sou negra. Senhor, como é que é esse negócio? Por que existem pessoas negras? O pastor pensou bem. Falou, sabe o que acontece? Quando Caim matou Abel, e eu acredito. Caim foi se exilar. Quando Caim matou Abel, ele foi expulso ali da presença do pai. E aí Deus mandou ele para o mundo. Aí ele teve relações com o macaco. É por isso que gente, eu acreditei. Eu acreditei nisso. Então, eu falava, gente, minha mãe é filha de macaco. Eu já era velha, eu não era nova não, eu era inocente não, mas eu acreditei, porque afinal de contas, era o pastor quem estava falando, era a figura que representava a fé a qual eu professava. Então eu olhava para as pessoas negras e eu falava, ainda bem que eu não sou muito preta, né? Eu acho que eu não sou muito macaco. Percebe? Então, da mesma forma como alguém te fala uma mentira como verdade, você leva isso para a sua alma. E aí você começa a visualizar toda a humanidade de acordo com aquilo que te foi imposto. Então, a sexualidade é uma energia espetacular. E outra, quando a gente fica jovem, né? Quando a gente passa lá dos 13, 14 anos, a gente já se apaixona, a gente já se sente atraído por alguém, e a gente já fala, gente, eu quero casar com ela. Eu quero. E quando vê o coração, o que é isso? É manifestação
Então, eu estou falando sobre esse tema que parece ser polêmico e não vai afetar a minha fé em Jesus. Não vou analisar pelo lado crítico da força sexual. Imagine Maria cuidando de Jesus e ainda tendo que aguentar os filhos de José, porque eles eram todos na idade dela. Imagine um dos filhos de José falando: gente, olha a menina que meu pai está pegando, ela é jovem, eu poderia ser o marido dela. E você pensa que não houve esses problemas? Se existe na nossa casa, gente. Chega a namorada do menino e fala: deixa eu dar uma olhada nela para ver quem é. Chega a namorada dela e fala: bonito é aquele filho, muito bonito. Percebe? Então imagine o quanto foi difícil para Maria segurar toda essa mão, gente. Aleca falava agora há pouco sobre as pessoas que têm uma missão muito poderosa, têm um assédio muito maior. E é por isso a necessidade da proteção dos mentores, do anjo da guarda. Imagine Maria como que era cercada de proteção. Imagine como ela era também assediada. Quem faz aniversário esse mês aqui? E hoje? Quando? Dia 20 de dezembro? Parabéns. Você acabou de ganhar um livro. É verdade isso? Não, é verdade que você faz aniversário dele? Ah, então tá bom. Pode vir muito rápido. Olha, também vai dia 20, ó. Toda vez que eu dou essa aula, eu estava com um livro de presente. Quanto? 49. Aí, Trabalho. 60 anos. Certo, dia 12 eu faço 60 anos. 60. Então, eu, como já falei, eu sempre trago um livro para tudo. Quando você empresta para o pessoal, esse livro vai te deixar muito sabido. Retire dele tudo que vai fortalecer a sua vida. Chama-se O Sublime Peregrino. Aqui fala da infância de Jesus e os seus detalhes. Aqui fala o fato que Jesus ganhava muita coisa. Muita gente sabia quem era Jesus. Muita gente sabia quem era Jesus. Então ele recebia muitas visitas de pessoas muito importantes. Aí levaram para ele, dentro de uma gaiola, uma ave raríssima. A primeira coisa que ele fez quando ele viu foi fazer o quê? Tocar. Então vamos lá? Falamos sobre a polêmica da concepção de Jesus. Saibam que ninguém se reproduz se não houver duas células. Pesquisem, busquem, estamos com um conhecimento escancarado. Ninguém mais nos engana, não é não, moleque? Papa, igreja, pastor, ninguém mais nos engana, porque você está enganado no país onde você pode saber tudo, onde eu e você podemos ser pesquisadores e youtubers sobre todos os assuntos que a gente quiser. Então procure lá no YouTube Maria Imaculada, coloca uma informação. Fórum que a doutrina espírita pode adiantar para você. Ok? Vamos partir para a nossa aula, pois não? E há uma grande possibilidade de todos nós termos vindo mancado. Não só os negros, todo mundo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus não se engana. Se Ele colocou aquele 1%
do 9,99, é porque não era para os macacos conhecerem o Evangelho. Porque eles já possuem em si a essência da irracionalidade, porém a inocência, que não tem maldade entre eles. Um macaco, um cachorro, um gato, não dorme pensando que amanhã vai falar mal de alguém. Pois não. Participei de um seminário tempo atrás de um teólogo inglês, e que ele debatia sobre a possibilidade de Jesus ele ser o filho de José e com Maria. E aquele ato de ele largar ela e fugir, ele teria que matar ela e o filho junto. E como o filho era o mais velho, é o que ajudava ele. Aí ele titubeou. Isso aí é só. Perceba só, me parece, não tenho bem certeza, me fugiu da memória agora, quantos filhos tinha José. Lembrando que José era o maior, o melhor carpinteiro da região. Ninguém fazia uma cadeira sem não conversar com José. Nos móveis dele não ia prego. Sandra, Oi? o carpinteiro naquela época era como um engenheiro hoje. Entendeu? Imagine os donos de palácios requisitando os serviços de José. Então pensa na quantidade de amor que José fazia a cada peça. E ele passava isso para todos os filhos. Então imagina, ele ensinou isso para Jesus. Jesus era carpinteiro também. Então naquela família não ia dar para fazer isso aí. Mata um, mata o outro, substitui. Não foi para isso que estava falando. Poderia até ser o que acontecia ali, o que acontecia por lá, mas não seria permitido. É o cumprimento dessa tradição. Então imagine, quando os filhos de José já tinha morrido, chegou a Maria e falou assim: Maria, como é que vai ser? Esse teu filho vai ficar aí? Anunciando o reinado eterno, anunciando o reino de Deus, e nós correndo risco de perder a carpintaria que o nosso pai deixou para nós? E aí? Porque naquele tempo, quem ficava falando as coisas que Jesus falava era o quê? Subversivo. Era uma ameaça para Roma, uma ameaça para o Sinédrio, e uma ameaça para os reis judeus. E aí, Maria? É seu filho. É meio irmão meu, mas ó, estou preocupado não é com ele não. Estou preocupado é com a nossa capitania. É com o legado. É com a herança que o nosso pai deixou. Maria, Jesus, deixa eu. Filho, vem, filho. Para de falar essas coisas, filho. Não vai dar para só ficar não, porque tem muita gente. Então, por favor, avisa ele, não? Ó, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem vontade de pegar. Gente, mas eu achei isso de uma criação. Gente, como assim? Jesus vai falar. Por quê? Ele aproveitou a situação. Era o irmão dele. Era a mãe dele. Mas se não fizesse a vontade do pai, ia perder o legado, ia criar outros legados, ia perder também outras encarnações, e eu estava lá. Com certeza eu estava lá naquele tempo. Todos nós estávamos também no tempo de Moisés. Então, observe, sinta e analise que nada vai interferir na sua fé em Jesus, nada. Absolutamente nada. Principalmente no que se diz respeito, porque quem controla isso é cada um de nós. No pensamento, na análise. Espera um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver como
Senhor, me leve para lugares onde eu possa aprender, onde eu possa me acalmar. Joga para mim, por favor. Negocia lá para mim. Olha lá. Essas três figuras tão importantes que a gente conhece pela festa de Reis, pelo Natal e não sei o que. Sugiro a vocês, pesquisem quem são esses camaradas. Existe um filme chamado O Quarto Mago. Procurem, assistam. Não dá tempo de assistir, dá um pause, assiste amanhã. Próxima página, por favor. Os Reis Magos: Melchior, Baltazar e Gaspar. Esqueci de colocar o nome do Baltazar ali. Quem era Melchior? Era qualquer um? Não, ele era do templo da escola do Monte Oreus, na Arábia. Não era qualquer cara. Era um consagrado, era um sacerdote. Ele pertencia a um grupo religioso, carismático, sistemático. Não era qualquer um. Ele pertencia a uma escola. O que a escola faz? Ensina e orienta. Próxima, o Baltazar era do grupo dos Ruditas, solitário dos montes sagros, Zen, Avesta, Zoroastro. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar de Zoroastro? Então o cara não era qualquer um não era qualquer maneira não. Da Pérsia. O próximo, Gaspar, ele era príncipe de Bombaim. Bombaim fica onde? Ok, na Índia. Então não era qualquer gente. Senhor de Srinagar, solitários do Monte Julemã. Ou seja, sabiam que Cristo ia surgir. Estudavam, esperavam, eram grandes astrônomos. Próxima página, por favor. Ó que delícia. Maria de Nazaré no encontro com Ana, que estava gerando João Batista. Quando Maria entrou, João Batista deu uma pirueta. Quem tem filho aqui sabe, né? O que é uma pirueta de uma criança dentro da barriga da gente. A gente até acorda de noite. De repente, olha que revolta. Oi, não é verdade? Olha que pintura maravilhosa. Eu gosto muito de imagem, porque a imagem fala muito ao meu coração. Próxima, por favor. Olha só, todas as imagens que nós temos de Maria, Maria acordada, mas depois do cartão sono, não é não? Gente, mas eu dormi que nem uma camelo. Olha só, que delícia de cena, a gente imaginar que Maria passou por toda essa delicadeza, sem nenhum quarto maravilhoso que nem o nosso, né? Aquelas camas baú dessa altura. Não, Maria. Então ela foi descansar. Isso significa que o corpo dela estava cansado, porque depois do parto, o nosso organismo começa a produzir células para nos refazer. Porque o parto não é brincadeira não. O nosso corpo produz hormônio para proteger a criança. O nosso corpo produz hormônio para dar força para a criança sair. Porque não é só a gente que faz força, é o bebê também, que está ali agoniado. E foi. Aí ela falou assim: Josué, esse filho de Deus é um chorão. Zé, toma conta aí. Um pouquinho que eu vou dormir. Zé, toma conta aí que eu estou pó da rabiola. Segura que o filho é seu. Né? Então veja, quando nós ficamos grávidas, quando a mulher fica grávida, o cérebro começa a fazer o quê? Vou tirar todo o cálcio dos ossos dessa louca aqui, que eu vou pôr tudo na criança. E
e a gente tem dor de dente, a gente está com dor nos ossos. Por quê? Vão formar o esqueleto da criança. Então imagina, ó, chega a me arrepiar, imagina o que é a hora do parto então. E ainda assim, as dores são amenizadas, porque o cérebro também produz uma enzima anestésica. Por mais que uma mulher sofra, o organismo ajuda. E quem fez tudo isso? Não entendi? Por isso que engravida de novo, vocês. Né? Minha cunhada tem 9. Minha cunhada tem 9 filhos. E ela fala que quando ela está com a dor no parto, ela diz que sente uma vontade de fazer xixi, que ela sabe quando vai ver o neném nasce. Então, quer dizer, né? Tem outras pessoas que têm outros sintomas. Depende também de como está a sua cabeça e o seu coração com relação àquela criança. Falei agora há pouco sobre a mulher que é estuprada pelo marido. Imagine quando ela fala, estou grávida. Ai, que lindo, ai, gente, me estuprou com a barriga. Claro que não. Próxima página, por favor. Imagine Herodes, com inveja, desespero, vão tomar o meu reinado. Olha só que cena. Crianças menores de 2 anos têm que ser mortas. Gente, eu estou olhando aqui a mãe, a cara do pai desesperado. Agora você imagine esses soldados. Será que eles não tinham filhos? E estava incumbido de matar. E outra, escutou João Batista, estava meio que evangelizado e tinha que matar. Mas Jesus conseguiu crescer e evangelizou muitos soldados. Próxima página, por favor. E ainda por cima tiveram que fugir para o Egito por conta da matança. Foram de carro, uma aeronave, né? Um carro banco de couro, Toyota Corolla. Não, Mula Corolla. Pensa você, no pós-parto, cheia de dor, cheia de cólica, voltada num jumentinho para correr da morte. Se contar que se fosse hoje, a gente ia com um calçadinho bom, né? Não é o que eu estou falando. De sola de couro, de madeira. E outra, o que José fez? Falou para Maria, Maria, eu sinto muito, nega, vai você que eu estou com um problema aqui na carpintaria, eu não vou poder abandonar. Ele foi junto. Deixou a carpintaria para os filhos, para quem quer que fosse, porque era uma missão. Não tem palavras para dizer. O amparo, né? Não entendi? A missão era dele, ele que recebeu a comunicação. Jesus e vai para. E outra coisa, José tinha contato com o seu mentor, tinha contato com Deus, tinha suas dúvidas, tinha os seus medos, mas era amparado. Né? Bora, Maria, bora, Mulinha, vamos lá. Próxima página, por favor. Tinha preconceito naquele tempo? É claro que sim, né? A sociedade era dividida entre os puros e os impuros. Olha lá, os puros eram os cultos, genealogia pura e cumpridores da lei. Os impuros eram as raças misturadas. Né? Então dá para ver que tinha preconceito ali. Próximo, por favor. A coisa boa em Nazaré, já ouviram falar essa parte? Que alguém chegou alguém falou, escuta, tem um rapaz ali que está curando, está acontecendo tudo o que está escrito na Bíblia, assim. De onde ele é? Nazaré. Tem alguma coisa boa em Nazaré? Tinha Maria, né, gente? Tinha Maria. Maria contribuiu para a vida física de Jesus, que daria direcionamento a todo o povo judeu. E Deus deu a vida divina para Jesus. Certo? E aí, tinha mais ou menos uns 5.000 habitantes e era a rota comercial das caravanas
de Damasco, e ali eles eram tidos como infiéis à lei, infiéis aos ritos judaicos e ainda de má fama. Agora imagina, se era uma rota comercial, então todo mundo de todo lugar passava por ali. E ali existiam relacionamentos, casamentos? Claro que sim. Se misturavam as raças. Próxima página, por favor. E o aspecto físico de Jesus? Vamos ver como é que era? Devia ser bonito que nem Maria de Nazaré, né? Que tem os filhos que é a xerox autenticada da cara da mãe. Né? Fisionomia adornada pela beleza de Maria e cunhada pela energia de José. Olha o que essa última frase fala. Então, em Jesus existia a energia de José. Parte da essência de José estava em Jesus, né? Aos 12 anos de idade, ele possuía, pois não, um porte ereto. Diga-me. Só uma... Diga-me. Sim, é uma dúvida minha que eu estou esclarecendo a cada dia, né? Diga-me. No livro de Isaías, eu estudei 43, ele descreve Cristo, né? E não tendo beleza, não tendo formosura, e nem postura perante os homens, né? Sim. Então, assim, aí ele mostra Cristo como um mendigo, vamos colocar assim. Mas ele fazia nos olhos a beleza e a paz que ninguém, né, poderia. E mendigo é uma palavra? Pejorativa, né? Certo. Uhum. Uma pessoa desprezível. Isso. Vamos julgar pelo olho, vamos julgar pela aparência, não é não? Pois eu quero contar uma história de julgar pela aparência. Então, eles chamavam ele de Nazareno de forma pejorativa. Era quase um xingamento. Exatamente, porque como de Nazaré não podia ter nada a ver, porque tinha todas aquelas coisas lá, chamavam Nazareno, carpinteiro, o filho do carpinteiro, né? A palavra cristão é pejorativa pelos romanos. Exatamente, e só veio depois. Só veio bem depois que ele morreu. A palavra cristã não tinha enquanto ele estava por aí. Ela veio depois. Aos 12 anos ele tinha um porte ereto e altaneiro, pois as roupas lhe caíam majestosas sobre o corpo impecável, causando inveja à mãe dos meninos com deficiência física. Imagine quando eu falei para vocês que Maria de Nazaré sofreu. Você viu como o filho da Maria de Nazaré é bonito? Você viu, menino? Ah, mas vai morrer logo. É bonito, mas nem tanto. Vai chegar aos 35. Não vai nem. Talvez tivesse dito isso mesmo, desejando isso. Desejando. E Jesus já sabia quem ele era. Ele já possuía uma consciência de grandeza espiritual. E isso não lhe levava a soberba. Ao contrário. Mas que ele sofreu e sofreu. Esse livro você vai ver. Existe um outro livro chamado Harpas Eternas. São 4 volumes. Letras do tamanho de uma célula. Leia. Próxima página, por favor. Olha lá. Ensina o teu filho o caminho do trabalho, para que ele não precisa ficar com a mão estendida para ninguém. Né? Como todos os demais filhos de José, ele também ensinou a profissão ao filho. Porque naquele tempo, naquele lugar, o filho que não tivesse sido educado na profissão, né, era mal visto. Próximo, por favor. Era um anjo exilado na carne. A gente falava agora há pouco das esferas espetaculares. E Jesus levou muito tempo para vir de lá. O sofrimento dele em se colocar no nosso nível foi muito maior do que a própria cruz. Por causa da Sandra e todo o resto da humanidade, né? Eu vim contando umas histórias desse menino aqui. Gente, nem te conto. Depois eu conto. Depois você conta, pessoal.
Qual era a sua característica? Sinceridade, franqueza, doçura, cortesia, dignidade e conduta moral. São características que podemos desenvolver. Chegou um rapaz lá na porta do centro lá. Ele estava de blusa de capuz, um chinelo qualquer, uma bermuda qualquer. Eu olhei de longe assim. Eu não suporto gente com capuz de cabeça. Sandra, aquele menino lá quer falar com você, né? Quer falar comigo? Quer? Quando eu olhei aqui, não tinha ninguém aqui. E eu olhei. Pois não? A senhora é que cuida aqui das moças aqui pagavam? E eu falei, eu acho que alguém deve ter vindo e eu deve ter namorada dele, a esposa dele. Eu acho que eu não botei ele aqui para não matar, meu Deus. Porque eu olhei para a aparência. Eu sempre eu já me veio para a lista do século XX. Ele falou, então a minha namorada, a minha esposa, a minha mãe. Ela teve um bebê e o nosso bebê morreu, eu vim trazer essa roupinha que a senhora dá para todas as vezes. Meu anjo da guarda, quando ele foi, ficou lá do outro lado. O bebê foi. Não sei de nada. Não sei de nada. Se vira, não vou nem te inspirar no que você precisa falar com ele. Jesus! Ele falou, sei de nada também. Percebe? Então eu falei, Senhor, o que eu vou falar para ele? Não sei, se vira. E eu disse para ele, querido, trate bem a sua mulher. Isso, minha cara queimava de vergonha, né? Eu pego meu cabelo e vou ligar. E aquilo não era Espírito Santo, não, aquilo era vergonha. Meu querido, cuida bem da sua namorada. Dê muito carinho nele, dê muita atenção. Ela vai precisar disso. Esse momento para ela está sendo muito difícil. Cuida bem dela. Né? Aí no outro momento, quando ela estiver mais recuperada, o seu bebê vai voltar. Aí ele falou, vai voltar? Vai voltar como? Mas eu não podia dar uma aula de reencarnação para ele ali naquele momento. Né? Então eu falei para ele vai voltar, porque ele precisa estar com você num outro momento. Agora não deu certo para ele estar aqui. Mas cuida bem dela, você é jovem, ela é jovem, deixa ela se recuperar, trate bem ela, fique com ela para sempre. Aí o mentor falou, nem disse, ora, como todos os meninos hebreus, ele não era vaidoso, nem orgulhoso, mas era cordial e afetuoso, né? Percebia toda a carga fluídica, que oração, por favor, percebia toda a carga fluídica agressiva com o propósito de atingir. Lembra que nós falávamos agora há pouco que existem as hostes do bem que protegem e existem as hostes do bem que agridem. Então imagine o mentor ali. Imagine se Jesus desse brecha para qualquer tipo de provocação espiritual. Como ele falou, não vou hoje não. Isso é uma provocação. Porque se você vier aqui hoje, você vai aprender. Assim como eu vim, eu também aprendi quando eu escutei a leitura dos cadernos. Tinha sua aura pura que o defendia. Imagina. Gente, esse livro Subindo Peregrino, eu estou falando, estou vendo o que está aí dentro. Essas energias não atingiam o seu espírito bem protegido. Imagine o ódio dos inimigos do bem, vendo aquele garoto ali, imaginando e prevendo que eu estaria falando dele hoje e você estaria ouvindo. Imagine o ódio
que as hostes do mal nos seguem. Mas sabemos que as hostes do mal terá a sua oportunidade em se transformar em hoste do bem. Porque eu não sou mais aquela Sandra de quando eu entrei na escola de aprendiz. Só um pouco pior, né? Ainda me resta muita coisa para aprender. Mas eu consigo ver a luz vermelha piscando. Tira esse pensamento da cabeça. Tá doido? Você quer bênção, né? Mas pode permitir que Deus abençoe alguém através de você? E aquele monte de coisa que eu tenho em casa que eu nem uso, nem dou para ninguém? Pega uma passa para mim. Abençoe. Abençoe alguém com algo que você não usa mais. Roupa de cama, sapato. Vai me dar um sapato sem carcaço, hein, gente? Vai dar uma calça sem zica. Não. Separa tudo que você não usa e doa. Próxima página, por favor. Jesus na escola. No primeiro ciclo, a criança de 5 anos aprendia o alfabeto, os textos, a gramática hebraica, a geografia, a história e as escrituras. Olha quanta disciplina tinha. Opa, com 5 anos, você já tem que saber o alfabeto. Já alfabetiza. Pois não? Isso mostra que José tinha posses, né? Porque não era qualquer criança. Lembrando também que a família também contribuía na alfabetização da criança. E Maria era instruída, né? Foi educada no templo. Oi? Né? Maria era muito instruída. Uma mãe distraída. Ai, gente, cadê Jesus? Então, né? Você sabe que a vizinha... né? E o segundo, que era de 2 anos, era a lei oral. A criança aprendia a lei oral, judaica e interpretações. Paulo de Tarso passou por isso também. Um dia vocês vão ver aulas de Paulo de Tarso espetacular também. Próxima página, por favor. Você faz isso com o seu filho? E aí, filhão, como é que foi a aula hoje? Não importa a idade dele. Conta para a vovó, como é que foi a escola hoje? O que você fez lá no intervalo? E como foi o seu comportamento? A criança vai perceber que você se importa com ela. Posso te Você ajudar? passou essa fase? Quê? Como é que você passou essa fase do Isso. jogo? Como é que você se comportou hoje? Como é que estão as suas notas? Eu posso te ajudar? Você queria que a vovó ensinasse você alguma coisa? Ah, hoje eu estou com vontade de desenhar. Vamos desenhar os dois? Nós duas? A criança se sente importante na sua vida. Aí vai falar, mamãe, você não sabe, você acredita que a vovó veio falar comigo hoje sobre a minha aula? E aí a criança vai levar isso lá para a escola. Ontem a minha avó sentou comigo e se interessou pelo que eu aprendo aqui. Próximo, por favor. Inteligência divina, sabemos, né? As possibilidades da família só permitiam a Jesus a completar o curso primário, indo contra o que você falou. As possibilidades, sim. Só de fazer o primário Já era alguma coisa. A maioria não conseguia. E ele tinha uma inteligência incomum e ética espiritual. E o que ele tinha como outras características? Justiça, desprendimento e dignidade. Mas ele não foi só TI, ele era um rabino, ele era um professor formado. Exato. Bora para frente, Ele ia por nos favor. templos, né? Ele Não, ia nos entendi. templos e ele conseguia mestres pela inteligência dele. É Por isso. isso que ele se tornou, né? Exato. E na realidade, seria ali, naquele momento, uma quase que obrigação de quem tivesse uma família e que tivesse um filho. Porque nada mais maravilhoso do que você ter um filho ali. Do que você ter um filho professor.
comunidade judaica, dentro das tradições judaicas. Não é? Ali sabemos que Jesus se colocou diante de grandes sábios da doutrina judaica, das tradições judaicas, e toda a inteligência especial e maravilhosa dele fluiu que os caras ficaram de boca aberta. Neste dia, era um dia de grande comemoração, e Jesus correndo para lá, correndo para cá, e muita gente para cima e para baixo, e entrou no templo. E Maria, todo mundo procurando ele. Cadê aquele menino, gente? Está lá, ó, está lá. Dando uma lição para esses caras. Imagine como eles foram dormir naquela noite, pensando, o que aquele moleque me falou? Gente, acho que eu vou ter que mudar minha conduta, acho que eu vou ter que mudar minha forma de pensar. Jesus evangelizava desde esse tempo, esclarecendo grandes dúvidas e polêmicas da época. Próxima página, por favor. Olha lá, virtuoso e rigoroso, jamais guardava ressentimento, imune às ofensas, características que eu preciso desenvolver, né? Imparcial e sincero em suas amizades, características que eu preciso desenvolver. Eu preciso, não, eu tenho que desenvolver, porque eu precisava antes de saber disso. Agora que eu sei, então eu tenho que desenvolver, né? Não traía, não intrigava, não zombava e nem humilhava. Repreendia com rigor quando via maus tratos dos animais. Jesus soltava todos os animais lá no dia do sacrifício. No templo, aí os caras prendiam os animais para fazer o sacrifício. Tá bom, eu vou levar uma ovelhinha, tá, amarra ela aqui, aguarda a sua vez. Ah, eu vou levar um boi, amarra ela aqui. Olha, eu sou pobrezinha, vou levar uma pombinha para sacrificar, para purificar eu dos meus pecados. E então eu vou lá na fila para a hora do sacrifício. Era uma sangueira que vocês não imaginam, e tinha uma valeta de sangue que rolava. E Jesus tinha horror àquilo. Então toda a oportunidade que ele tinha, ele soltava os animais. Agora vocês imaginem os caras do templo nervosos com Jesus. Enxotava-os para longe no dia da matança. Adoecia ao presenciar o espetáculo. Ele não dormia. Nós estamos aqui apenas passando por cima. O resto é com vocês. O resto é você quem vai pesquisar, é você quem vai se interessar, é você quem vai estudar. Porque ser cristão não é só ser cristão, é saber. Próxima, por favor. Esta parte eu peguei do livro chamado Harpas Eternas. Imagine Maria com toda a sua incumbência. E se era médium, se era uma mulher especial, se era uma mulher virtuosa, se era uma mulher escolhida por Deus, será que ela tinha sentimentos? Claro que sim. Alguém chegou nela e falou: Maria não vivia saltitante, alegre, sou mãe de Jesus. Você não é. Eu sou mãe de Jesus. Meu filho é virtuoso, meu filho é maravilhoso. Ei, Maria vivia triste, Maria vivia preocupada, porque ela sabia aonde ia ser levada. Então alguém chegou nela e disse: mulher, por que choras com tão profundo desconsolo? És a bem-aventurada entre todas as mães. Uma voz me diz que meu filho será varão das dores. Uma voz era o mentor dela. Falou: ó, segura a onda que não vai ser mal. Alvo de desavença dos homens, segundo disse o profeta.
Então, o mentor falava e ela sabia, porque ela era conhecedora da Escritura, onde era descrito como que Jesus ia sofrer. E aí, alguém respondeu para ela: se é assim, ela necessitava de uma mãe para descer na terra. Ele necessitava de uma mãe para descer na terra. E foi você escolhida. Porventura, estar pesarosa, estar chateada por haver ter sido escolhida? Ele precisava de alguém. Foi você está chateada? E o que ela responde? Não. Se a sua vida há de ser como um desencadear de mortes, porque vocês sabem quantas pessoas morreram por causa de Jesus. E Maria já estava vendo isso. Se a sua vida há de ser um desencadear de mortes lentas e dolorosas, como morreu Paulo, como morreu Pedro, como morreu Tiago, como morreu Estevão, quero sofrer todas elas. Ela lamentava pela morte de todas as pessoas que morreriam por causa dele. E aí ela disse: mas eu espero que eu ao menos possa chorar. Porque já pensou ver tudo isso? E o cara está reclamando que ela está chorando, que ela está triste? Próxima página, por favor. Nós vamos terminar a nossa aula aqui. Essa passagem da Bíblia, depois vocês podem procurar. Gênesis 14, versículos 18 e 19. Melquisedeque era um grande sacerdote. E ele era rei daquela região. Salém é uma das traduções para Jerusalém. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho e pôs em cima da mesa. E era esse sacerdote de quem? Quem é o Altíssimo? Então, se ele era sacerdote de Deus, significa que ele estava no templo, certo? E tinha todo o respeito pelo templo. Entendeu por que eu falo de respeito? E ele disse: Abraão estava ali com ele, fazendo esse ritual, essa passagem. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Ele estava enaltecendo a pessoa de Abraão, o possuidor dos céus e da terra. Quem é o possuidor dos céus e da terra? Próxima página, por favor. Em João 8, versículos 56 a 59. Isso aqui é uma fala de Jesus. Abraão, ele estava falando com um grupo de judeus. Abraão, vosso pai, porque Abraão é o pai de todos os hebreus, e é nosso pai também, porque Deus falou: vai, povoe a terra, nós viemos parar aqui. Então ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Quem é? De quem que ele está falando? Está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo, porque ele estava com Abraão aquele dia, lá atrás, em Gênesis. Então ele falou: ó, Abraão estava comigo, vosso pai, e ele alegrou-se por ver o meu dia. Estava ali no dia do Senhor, fazendo aquela coisa do pão e do vinho. Aí disseram-lhe os judeus: escuta aqui, você não tem 50 anos e está falando que conhece Abraão? Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo, que ele estava naquele tempo encarnado como Melquisedeque e hoje encarnado como Jesus. E ele disse:
Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, eu já existia, seus momocas. E aí o que os caras fizeram? Então pegaram pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, saindo do meio deles, e assim se retirou. Próxima página. Louvado seja Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada. Obrigado pela maravilhosa aula.